Oi, eu sou o Mike e eu gostaria de compartilhar com você algo que eu creio que o Espírito Santo está falando com a igreja nos nossos dias. Primeiro eu gostaria de falar com você sobre esse conceito, uma palavra profética para a igreja. Em Apocalipse 2 e 3, nós encontramos 7 cartas. Cartas escritas para as igrejas que tinham experimentado um grande mover do Espírito Santo a partir da igreja de Éfeso. Nessa cidade, Éfeso, de 250 mil habitantes, o Espírito Santo tinha movido de tal forma que dessa cidade para cidades circunvizinhas e para toda a Ásia, num espaço de 2 anos, todos os habitantes tinham ouvido do Evangelho. Foi tremendo porque nesses dias as estruturas das trevas foram impactadas. Infelizmente, 30 anos depois, Jesus se encontra como cabeça da igreja com um problema. E ele arrebata João, leva João para a presença dele e pede para o João anotar algumas cartas, coisas que Jesus gostaria de falar com a igreja. Agora, a questão é que Jesus tinha encarregado o Espírito Santo, tinha rogado ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo para conduzir a igreja como Jesus tinha conduzido os seus discípulos. O problema que Jesus encontra se revela na última frase de cada carta que ele pediu para João escrever. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. O Espírito Santo é delegado da parte da Trindade para conduzir a igreja aqui na terra. Assim como Jesus conduzia os seus discípulos quando ele estava aqui em carne e osso, o Espírito Santo conduz e tem o que falar para as igrejas. Em Éfeso e as outras 6 cidades para quais Jesus enviou as cartas anotadas pelo João, essas cidades não tinham mais pessoas que estavam ouvindo o que o Espírito Santo estava dizendo para a igreja. Nos nossos dias, esse princípio não tem mudado. O Espírito Santo continua falando com a igreja. Interessante hoje é que sobre a face da terra nós podemos ver o mover do Espírito Santo na igreja que tem mais de 700 milhões de membros espalhados por toda a terra. E se a gente observar num lugar, em outro, sem que falem entre si, o Espírito Santo começa a falar sobre alguns assuntos que nós encontramos na palavra, que são assuntos importantes para o estabelecimento do reino de Deus durante os nossos dias. E é nesse contexto que eu quero colocar essa palavra profética. Como igreja, nós precisamos lembrar que nós estamos caminhando para um alvo. Deus está querendo estabelecer o seu reino aqui na terra e nós somos os agentes do Senhor para fazer isso. Para isso, nós precisamos da condução e da capacitação do Espírito Santo. Portanto, nós queremos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Que nós possamos ter hoje esses ouvidos para estarmos ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer para nós nos nossos dias, para que nós sejamos a igreja que o Senhor quer para os nossos dias. Esses podem ser os últimos dias. Os últimos dias iniciaram-se nos dias de Atos. Ainda estamos vivendo os últimos dias com certeza, mas esses podem ser os dias que precedem a volta de Jesus. Desde 1994, o Espírito Santo fala comigo a respeito do assunto Filho de Deus. Para a minha vida pessoal e para a vida do corpo de Cristo, esse assunto, eu creio, é de extrema importância. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos 8, para a gente ver o texto de Romanos 8, 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou manifestação, em outras traduções, dos filhos de Deus.
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Espírito Santo, nós queremos pedir que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a Tua mensagem nas Escrituras para nós, para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero explicar um pouquinho o que Paulo está falando aqui. Em versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os leitores dessa carta com certeza estão se identificando com as palavras de Paulo, os sofrimentos do tempo presente. A igreja cristã, nesta época, estava passando o início de uma perseguição. O evangelho tinha chegado em Roma e tinha um certo impacto. Paulo e os outros discípulos, seguindo o ministério e a agenda de Jesus, levaram o ministério do Senhor em arrependimento, em cura, em libertação. E até historiadores contam para nós que o impacto do poder do Evangelho, revelando que os deuses de Roma não eram deuses e sim demônios, foi um dos fatores principais que levou à conversão mais tarde do Império Romano. Aqui, Paulo está falando com a igreja de Roma, que ainda é um nenezinho. E a igreja está passando muitos sofrimentos. Vamos imaginar então a situação deles. Podemos observar, eu tenho assistido documentários que falam a respeito de Roma e o Império Romano dessa época. O Império Romano era um império muito sangrento. Tudo que se fala sobre o Coliseu, os gladiadores, as lutas, tudo o que acontecia ali era para sacrificar aos deuses e até sacrifícios humanos. A igreja estava nascendo no meio de toda essa corrupção e sofrimento das pessoas. Mas a mira de toda essa maldade ficou em cima da igreja em poucos anos. E já eu creio que quando Paulo escreve, a igreja está passando pelo início da perseguição. Quando jovem, eu fiz vários estudos sobre a perseguição da igreja em Roma. Imperadores crucificaram os crentes, tal qual Jesus foi crucificado, e simplesmente por professar a sua fé em Jesus, ele pegou e queimou os crentes no fogo, até para iluminar o jardim. Os imperadores pegaram e jogaram os cristãos aos leões para serem devorados. Toda sorte de maldade e coisas horríveis foram feitas com a igreja dessa época, pois a igreja está passando esses sofrimentos justamente nessa hora que Paulo está escrevendo. Só que Paulo pede para a igreja em Roma, para os cristãos, a levar algo em conta. Paulo tem uma perspectiva onde ele está conseguindo ver, peraí gente, tudo isso que está acontecendo, esse auge de pecado que nós estamos vendo, essa reconstrução de Sodoma e Gomorra, toda sorte de pecado e perversidade que existe, isso está acontecendo sim, mas há uma glória a ser revelada em nós. Há algo que Deus está fazendo. Paulo está conseguindo ter uma perspectiva do início das coisas até para o fim, que fala da volta de Jesus e o estabelecer do seu reino. E nisso,
Paulo está afirmando que há uma glória a ser revelada que não compara, é muito maior, é muito superior a qualquer sofrimento que nós podemos estar passando nos nossos dias. Eu pessoalmente creio que há um paralelo. Eu creio que quando Jesus veio a primeira vez, ele veio no auge do pecado. E se observarmos o que a história nos traz, as informações sobre o Império Romano dessa época, nós podemos ver uma decadência moral terrível e verdadeiramente a reconstrução de Sodoma e Gomorra. Pois bem, eu creio que quando Jesus volta, ele voltará no auge do pecado de novo, onde não somente na expansão ou da extensão do Império Romano, mas agora sobre toda a terra haverá a mesma medida de pecado. Jesus, a palavra diz, veio na plenitude dos tempos. Eu creio que parte disso é que ele veio oferecer o seu sacrifício, justamente na hora em que a humanidade estava no auge do seu pecado. Naquela época. Agora a sua volta se dará justamente num outro auge desse pecado. Hoje nós podemos observar a estratégia de Sodoma e Gomorra e a construção, a reconstrução de Sodoma e Gomorra em todas as nações. Nós podemos ver toda sorte de perversidade e podemos até ver, e nós vamos ver nessa mensagem, como a criação está sofrendo debaixo disso e sofre angústias, suporta angústias e geme conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Peraí, como que é isso? A criação aguarda. A palavra diz aqui que a criação está sujeita à vaidade e está num cativeiro de corrupção. Primeiro, para entender o alvo de Deus, nós precisamos voltar para o início, para as coisas como Deus criou, quando ele criou o jardim do Éden. Eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre o assunto do jardim do Éden. Eu creio que a palavra de Deus é revelação, ou seja, Deus tem algumas coisas que ele, em todas as coisas que já aconteceram, ele quer que saibamos. E ele mandou registrar essas coisas na inspiração do Espírito Santo. E ele tem guardado essas coisas ao longo de milênios para chegarem até nós, a fim de nos informar a respeito de algumas coisas que nós não iríamos saber se não fosse escrito aqui. O Jardim do Éden é um desses assuntos, eu creio. Eu creio que Deus criou as coisas. E eu creio que Deus, quando ele criou, uma das coisas que ele criou foi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, eu entendo, foi a semente de Deus do seu reino aqui na terra. E se a gente avaliar o que seria essa semente, não fosse o pecado, nós podemos entender os desígnios de Deus em relação até à nossa própria existência aqui na terra. E eu creio que isso é importante, porque eu creio que você vai ficar surpreso com algumas coisas que são resultados dessa revelação. Deus criou um lugar aqui na terra onde ele colocou um casal original, Adão e Eva. E ele deu uma ordem, ou aliás algumas ordens, alguns comandos, algumas orientações para esse casal que ele tinha feito à sua imagem e semelhança. Ele colocou esse casal no jardim e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Eu creio que o Jardim do Éden foi um lugar onde Deus estabeleceu primeiro o seu reino, o seu governo e a sua presença com esse casal. Nesse lugar, para os seus moradores, os moradores da terra que ele tinha criado, Deus proporcionava para eles, numa aliança, comunhão com Deus,
buscando a intimidade com Deus e vivendo essa intimidade, Deus proporcionava para eles abrigo, alimento e segurança. Eu creio que esses são elementos básicos da aliança do Senhor com os moradores da terra. E são os frutos de viver dentro do reino de Deus, debaixo do governo de Deus. Adão e Eva, colocados nesse lugar, receberam a ordem de Deus de ser fecundos e de se multiplicar. Isto é, Deus queria que Adão e Eva se amassem muito. Sim no sentido espiritual, sim no sentido emocional, sim no sentido físico. Que eles tivessem muitos filhos. Deus estava visando e até esperando que eles tivessem uma descendência que iria encher o jardim. E ao meu ver, eu fico imaginando que uma vez que o jardim chega a ficar abarrotado, cheio de gente, que esse jardim vai expandir. Você sabe, a Bíblia apresenta para nós que Adão e Eva foram expulsos do jardim mais tarde. Isso significa que o jardim tinha limites. Como iria expandir, então, esse jardim? O que Adão e Eva iriam fazer? Eu sei que o que eu vou fazer vem de talvez uma imaginação profética, talvez de algo que eu tenho pensado de mim, mas eu gostaria que você refletisse comigo um minuto. Tem certos princípios espirituais que Deus revela na palavra. E eu fico imaginando o dia em que Adão tivesse chamado todos os seus filhos, netos, bisnetos talvez, num jardim que agora está abarrotado de gente, e ele, sabendo os princípios espirituais, porque ele vive em comunhão com o Senhor, ele saberia algo que mais tarde seria revelado para os patriarcas. Onde pisar a planta dos vossos pés, eu tenho-vos dado. E eu consigo imaginar Adão chamando os seus filhos e a sua descendência para chegar nas divisas do jardim. E ele dando ordem, vamos lá, vamos tomar todos nós 100 passos. E tomando 100 passos, chegando no 100º passo, Adão fala, agora olha para trás. E todo mundo olhando para trás, observa que vem crescendo o jardim para esse lugar, até onde estava caos, deserto, semelhante ao lugar que é descrito quando Adão e Eva foram jogados, expulsos do jardim. Talvez você esteja pensando, mas isso é muito louco. Talvez até seja. Só que em Ezequiel 36, nós podemos observar que a palavra de Deus relembra e fala que, olhando lugares desolados e desertos, um dia as pessoas vão dizer desses lugares ficaram como o jardim do Éden. Eu creio que através da boca do profeta, Deus está expressando o seu desejo que havia desde o início, que Adão e Eva fossem agentes de Deus para serem usados na expansão do reino de Deus na terra. E Deus queria que o jardim do Éden se expandisse e cobrisse toda a terra que foi feita como habitação do ser humano. Imagina comigo o que teria acontecido não houvesse o pecado. Adão e Eva gerariam muitos filhos, os seus filhos, os seus netos, os seus filhos, tataranetos, os seus filhos, e assim por diante. E a descendência de Adão e Eva teria chegado a encher a terra até os confins da terra. E aí eu quero fazer uma pergunta. Será que nós não somos os descendentes de Adão e Eva que enchem a terra nos nossos dias? Será que você não faz parte dessa descendência? E verdadeiramente tudo que começou ali no Jardim do Éden, hoje se vê o cumprimento da ordem de Deus.
O ser humano foi se procriando e chegou a pisar em lugares como o Ártico, como a Antártida, e verdadeiramente o ser humano chegou aos confins da Terra e tem enchido a Terra. O que nós estaríamos fazendo hoje não houvesse o pecado? Gênesis nos traz uma atividade que Adão e Eva tinham na viração do dia junto ao Senhor. Eles tinham uma comunhão tremenda com o Senhor. Nós precisamos entender que, não tendo cometido pecado, não havia nenhum bloqueio entre eles e Deus. Havia uma comunhão plena. Mas a palavra diz que na viração do dia, Deus costumava andar com eles pelo jardim. E nesse momento, Adão e Eva paravam as suas atividades e tinham comunhão com Deus. Eles adoravam ao Senhor. Eu quero trazer esse conceito e expandir isso, estender isso para os nossos dias. Porque eu creio que os filhos de Adão e Eva, não houvesse o pecado, teriam aprendido a adorar ao Senhor tal qual os seus pais. E na viração do dia, eles estariam em comunhão com o Senhor. Dessa forma, a descendência de Adão e Eva, passando a habitar cada vez mais até os confins da terra, estariam enchendo a terra, primeiro com moradores. Mas esses moradores teriam uma qualidade muito especial para Deus. Teriam uma característica muito especial para Deus. Eles seriam adoradores. E no final do dia, eles estariam em comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que Deus habita meios louvores do seu povo. E Ele é entronizado, Ele estabelece o seu reino, o seu governo, meios louvores do seu povo. Onde que eu quero chegar? Justamente no seguinte: os descendentes de Adão e Eva, como adoradores, não houvesse o pecado, hoje estaríamos adorando ao Senhor na viração de cada dia. De norte ao sul, em cada fuso horário, quando chegasse ao final do dia, todos os habitantes no hemisfério norte, no hemisfério sul, estaríamos adorando, estaríamos em comunhão com o Senhor. E assim, cumprindo os requisitos de Deus para Ele estabelecer a sua presença, para Ele manifestar a sua presença, para Ele estabelecer o seu reino, o seu governo. Eu posso ver o globo terrestre. E nesse globo terrestre eu vejo os fusos horários que nós conhecemos hoje. E eu vejo uma onda que passa de fuso horário em fuso horário. A adoração dos descendentes de Adão e Eva. E eu consigo usar uma frase que seria aplicada, na verdade, aos seres humanos, mas, se você permitir, eu vejo Deus caminhando na viração do dia, de fuso horário em fuso horário, manifestando a sua presença e tendo comunhão com os descendentes de Adão e Eva. E assim, o Senhor sendo adorado 24 horas por dia na terra. Recebendo essa adoração da criação que Ele fez, a sua imagem e a sua semelhança, Deus iria se agradar em manifestar a sua presença, bem como estabelecer sobre eles o seu reino, o seu governo. Dessa forma, Adão e Eva e os seus descendentes seriam os agentes de Deus para a expansão do seu reino em toda a terra. Que privilégio nós temos!
Eu creio que Deus está querendo que reflitamos sobre esse assunto porque nós precisamos enxergar que nós estamos aqui, o ser humano está aqui na Terra, conforme a revelação de Deus, não para passar um momento de prova para ver se nós seremos salvos ou não. A salvação vem em segunda instância, porque é resultado de algo que o ser humano fez depois de ser criado e depois de começar a cumprir a vontade do Senhor no jardim. Eu pessoalmente creio que a salvação vem justamente para poder restaurar essa razão inicial, esse destino que nós temos como seres humanos aqui na Terra. Deus nos colocou aqui na Terra para sermos os seus agentes, os seus instrumentos, para que fosse estabelecido o seu governo, o seu reino aqui na Terra. E Ele vai estabelecer esse reino. É a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não será frustrada. A vontade do Senhor não vai deixar de ser feita. Ele é soberano. E nós temos um privilégio de sermos cooperadores. Por isso se usa a palavra agente, instrumento. Porque não somos nós que estabelecemos o reino. Não somos nós que manifestamos a presença de Deus. Mas através da nossa adoração, através da adoração dos descendentes de Adão e Eva, Deus se agradando com essa adoração, oferecida a Ele na viração do dia, pela criação que Ele fez à sua imagem e semelhança, Deus iria manifestar a sua presença em toda hora. E Deus iria estabelecer sobre eles e todos os descendentes de Adão e Eva, em todos os lugares na terra, o seu reino, onde Ele estaria proporcionando abrigo, alimento e segurança. Justamente as coisas que o ser humano, em toda nação, em todo povo, em toda cultura e sociedade, todos procuram dos seus governantes abrigo, alimento e segurança. Algo que somente o Senhor, como Criador, como Todo-Poderoso, algo que somente Ele pode proporcionar para os moradores da terra. E é isso que Deus está querendo que vejamos hoje. Nós somos destinados a ser agentes de Deus, como descendentes de Adão e Eva, agentes de Deus, para sermos usados na expansão do reino de Deus aqui na terra. Mas não foi isso que aconteceu, né? Adão e Eva pecaram. Infelizmente, o seu pecado vai afetar 3 e 4 gerações depois deles. E cada uma dessas gerações, ao pecar, o seu pecado vai afetar 3 e 4 gerações mais tarde. Ao pecarem, a criação, aceitando a tentação, cedendo à tentação de Satanás, foi expulso do jardim, assim como Satanás e seus demônios foram expulsos da presença de Deus e do reino de Deus, num lugar chamado o céu. Observa comigo, o que Deus queria foi de estabelecer na terra para o ser humano um lugar semelhante ao lugar onde ele habita. Haveria um reflexo entre céu e terra. Haveria uma manifestação da presença e do reino de Deus na terra como há no céu. Mas ao pecar, Adão e Eva foram castigados, foram expulsos desse jardim. Precisamos reparar aqui que eles foram castigados, eles não foram eliminados.
A palavra do Senhor mostra que quando Deus castiga, Ele castiga sempre para o bem e Ele castiga sempre quando há tempo para se arrepender e voltar ao propósito original. É evidente que Deus nunca perdeu a sua esperança, mas precisamos medir o que aconteceu com o pecado. Porque Adão e Eva, ao pecar, seu pecado contaminou os seus filhos. E a história que nós temos em Gênesis, de 1 até Gênesis 6, é a história da expansão dessa corrupção do pecado, ao ponto de Deus se arrepender, a palavra diz, de ter criado o ser humano, e Ele mandou o dilúvio, como um castigo coletivo, justamente para chamar o ser humano ao arrependimento. Após o dilúvio, entra toda a sorte de idolatria, que culmina na história da Torre de Babel, em Gênesis 11. E nisso, podemos observar que o assunto principal é justamente a adoração. Os descendentes de Adão e Eva, agora que se procriaram novamente após o dilúvio, eles estão edificando uma torre para ter comunhão com os deuses. Uma idolatria total. Precisamos avaliar que os mesmos princípios que se aplicam da parte de Deus, princípios espirituais, para estabelecer o reino de Deus, são os mesmos princípios e leis que Satanás tem que seguir para a expansão e estabelecimento do seu império. O ser humano, que era um agente de Deus para ver a expansão do reino de Deus sobre a terra na qualidade de adorador, agora, assumindo a qualidade de adorador profano, adorador a outros deuses, dá o direito desses poderes e desses seres das trevas a habitarem e a estabelecer o seu governo. A Bíblia deixa muito claro o que Jesus avalia a respeito do príncipe das trevas e também do império das trevas. O mundo jaz no maligno. Eu não sei se você já avaliou isso na sua vida, mas devido àquilo que os descendentes de Adão e Eva fizeram com a idolatria e com o pecado, o império das trevas foi estabelecido através do próprio ser humano. Antes, um agente de Deus para estabelecer e expandir o reino de Deus através da sua adoração. Agora, através da adoração profana, os descendentes de Adão e Eva estão ajudando a edificar um lugar, edificar uma casa, edificar um império, onde Satanás e seus demônios terão direito de habitar, manifestar a sua presença e ele estabelecer o seu governo, o seu reino, que é justamente o oposto do reino de Deus. Ao invés de proporcionar abrigo, alimento e segurança, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Esse império foi estabelecido em toda a terra. E se você puder ver isso no espírito comigo, eu quero usar uma palavra para expressar isso. Eu vejo o globo terrestre e sobre esse globo terrestre uma camada. Uma camada como se fosse uma construção, porque eu creio que no espírito, tanto o reino de Deus como o império das trevas
tem uma manifestação sobrenatural que é visível. Até tantas visões registradas na Bíblia e registradas também, testemunhadas por pessoas nos nossos dias, falam das coisas que fazem parte desse império e desse reino. Há uma construção sobre a face da terra, que eu creio que é favélica. Semelhante às favelas que nós conhecemos, puxando uma madeira aqui, jogando uma pedra ali, puxando um painel aqui, inicialmente com papelão, depois com madeira, depois com pau, depois estendendo, e essa construção vai crescendo, crescendo, crescendo. E é aí que Paulo, na passagem de Romanos, traz à tona para nós: a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Entenda algo aqui. O ser humano tinha recebido a ordem de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Deus tinha delegado uma autoridade para o ser humano. E através das suas escolhas, seria estabelecido ou o reino de Deus ou o império das trevas. E nós sabemos que foi o império das trevas. Quem sujeitou a criação à vaidade, quem colocou a criação num cativeiro de corrupção, tem duas respostas. Primeiro, o ser humano é responsável pelas decisões que tomou, e a consequência dessa decisão foi justamente o cativeiro da criação. No final das contas, Deus assume que ele sujeitou porque ele estabeleceu as leis, os princípios e as normas de todas as coisas. Ele que determinou: se o ser humano me adorar, eu vou estabelecer o meu reino e eu vou manifestar a minha presença. Mas se ele adorar a outros que não são Criador e não são Deus, ele dará o direito desses seres das trevas a governarem e a habitarem. É por isso que Paulo traz ao conhecimento do leitor romano a corrupção que você vive, a situação, os sofrimentos que você vive, são resultados das decisões de Adão e Eva e aqueles que têm adorado outros deuses e têm vivido no pecado que outrora nós vivemos. Mas há uma glória a ser revelada ainda. Embora os descendentes de Adão e Eva se tornaram os agentes de Satanás para estabelecer o seu império, ainda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo está dizendo que no meio de tudo que nós podemos ver com os nossos olhos, há um plano de Deus que está em ação. Há algo que Deus está fazendo. E é por isso que, gemendo e sofrendo angústias até hoje, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque são os filhos de Deus que vão libertar a criação do seu cativeiro. E enquanto nesse cativeiro, Paulo afirma na palavra, e portanto Deus está afirmando, que a criação geme e suporta angústias por causa do cativeiro. Eu não creio que a terra foi criada para viver debaixo do império das trevas, debaixo do governo de Satanás. Por isso, eu falo daquela construção favélica, eu falo de uma imposição e uma opressão que a criação não foi criada para suportar. A gente precisa também avaliar.
Quando a palavra diz aqui que a criação geme, muitas vezes eu creio que nós devemos imaginar o que é o gemido para podermos entender que a criação realmente está gemendo. Um gemido nos nossos dias não é um... Muitas vezes eu lembro, quando se fala de um gemido, eu falo do momento em que nasceu a minha filha, a Rebeca. Já fazem 22 anos e quando nós fomos para o hospital, eu lembro que a minha esposa, durante o trabalho de parto, ela, logicamente, como toda mulher, sofreu as dores, mas a minha esposa não sofre gemendo, ela não grita. Muito ao contrário de uma senhora que estava na mesma ala do hospital, que estava ganhando o seu filho nessa hora também. E lá do outro quarto nós podíamos ouvir o gemido daquela mulher que estava dando à luz e estava em trabalho de parto. A palavra diz que a criação geme. E eu creio que nós podemos ouvir o gemido da criação em muitas coisas. Quando a gente vai para entender a respeito desse gemido, nós precisamos olhar a palavra do Senhor em Levítico 26, Deuteronômio 28 e outros capítulos ali que fala e explica que quando o ser humano se desvia da aliança com o Senhor, que o Senhor começa a tocar na habitação, tocar na alimentação e tocar na segurança do ser humano. E isso acaba atingindo a própria criação. Eu creio que nós podemos ouvir então esse gemido da criação em coisas da natureza, fenômenos naturais, tipo terremotos, vulcões, furacões, tornados, tempestades que trazem destruição, ventos que trazem destruição. A Bíblia menciona incêndios, a Bíblia menciona raios, a Bíblia menciona seca, fome, pragas. E aponta para essas coisas dizendo que são os castigos de Deus, que Deus faz, Deus executa, para conduzir o ser humano ao arrependimento, para então estabelecer sobre a humanidade novamente o seu governo, o seu reino, e para manifestar, mediante o arrependimento e restauração do relacionamento do ser humano com Deus, restaurar os elementos do seu reino, o abrigo, alimento e a segurança. Podemos ver a criação gemendo também. A Bíblia menciona guerras, guerras entre povos, a morte de jovens pela espada. Podemos observar quando Deus toca povos e toca nações de muitas maneiras, coisas que nós temos visto aos nossos dias, a destruição de cidades inteiras. Com isso, eu entendo que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque são os filhos de Deus que irão libertar a criação do seu cativeiro. Nisso tudo nós podemos observar que meio todo esse castigo, meio todo esse sofrimento, o Senhor tem um plano que Ele está executando. E aí eu creio que entra o plano da salvação e redenção do ser humano. Nós podemos observar isso expresso na palavra aqui, a revelação dos filhos de Deus. Aí eu quero
cogitar algo com você. Através do ser humano, Adão e Eva, seus descendentes, era o plano de Deus expandir o seu reino através da agência do ser humano sobre toda a terra. Mas com o pecado, Adão e Eva e os seus descendentes se tornaram agentes de Satanás para a expansão do seu império. Sendo que os planos do Senhor não serão frustrados, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e será executada e feita porque Ele é soberano e Ele é Criador. Deus colocou em ação um plano para a redenção de tudo isso. Ele enviou o seu Filho. Veja muito bem o termo profético que se associa a essa expressão, a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, o que não podia acontecer mais através da descendência de Adão e Eva, agora o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, envia seu próprio Filho, Jesus, para que através da fé na sua obra, na sua morte e ressurreição, todo esse plano pudesse ser restaurado e executado. Agora, não mais pela descendência de Adão e Eva natural, e sim pela descendência espiritual, os que têm fé em Jesus. Os que se tornam, tal qual Jesus, filhos de Deus. E eu queria que você visse comigo que esse capítulo de Romanos 8, na verdade, fala a respeito desse tema central que é ser filho de Deus. Os versículos anteriores falam sobre o envolvimento do Espírito Santo em nossas vidas para nos tornar em filhos. Em seguida, e eu quero ler essa palavra para você, em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que nós temos aqui é a revelação de um plano de Deus, e Paulo está querendo explicar isso para as pessoas que estão sofrendo toda sorte de injustiça, de angústia, estão no meio da manifestação do cativeiro e da corrupção que a criação está passando. Ele está querendo dizer, escuta, o que Deus planejou para Adão e Eva e seus descendentes, que se desviou pelo pecado do ser humano, agora pode se cumprir pela descendência que se estabelece na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. E no coração do Pai, todos nós somos predestinados a sermos conformes à imagem do primogênito. Eu sou primogênito na minha família, eu sou o primeiro de 5 filhos. E eu lembro que, durante a minha vida, várias coisas aconteceram para mim fazer entender a essência de um primogênito. Como primeiro, os meus irmãos nasceram, o mais novo nasceu 6 anos depois de mim, então são 5 filhos em 6 anos. E uma coisa que eu vi é que eu fui tipo cobaia. Eu acho que todo primogênito que tem vários irmãos sente isso. Parece que os pais, lógico, nenhum pai recebe um manual quando nasce o filho, mas para criar os seus filhos, eles vão experimentando aquilo que eles entendem que precisa ser feito para a criação de um filho. E eles têm como se fosse um manual na sua cabeça, um entendimento. E com o primeiro filho eles vão aplicando esse manual. Mas com o passar do tempo, com a vinda de outros filhos, parece que algumas coisas que eles aplicam com o primeiro, com o segundo eles já abrem mão, não, isso não funciona muito bem não. Com o terceiro, meus pais já mudaram mais coisas. Com o quarto, mais ainda. E parece que com meu irmãozinho, quando nasceu 6 anos depois, e com o passar do tempo, eles pegaram o manual e rasgaram.
Me senti às vezes tipo cobaia. Eu sei, por exemplo, também, meus pais, quando eles saíam para jantar, eles deixavam os meus irmãos aos meus cuidados, muitas vezes. Uma vez que eu cheguei a uma certa idade, 12, 13, 14 anos. Mas o problema é que o meu irmão mais novo tinha apenas 6 anos entre nós. Então, qual é o menino de 8 anos que vai respeitar o seu irmão de 14? Isso não acontece. E lógico, meus pais chegavam em casa e eu tinha que dar relatório do que tinha acontecido. Meus irmãos tinham que receber as suas disciplinas. E muitas vezes, meus pais, você vai apanhar também porque você deve ter feito alguma coisa que fizesse com que eles também errassem. Ou seja, eu era exemplo. Eu lembro na escola, sempre eu fui para as aulas e para os níveis de ensino antes dos meus irmãos. Então, os meus professores se tornaram os professores dos meus irmãos mais tarde. E quando chegava lá, eu lembro do teu irmão Mike. O teu irmão Mike, ele saía muito bem nessa matéria. Ele fez isso, isso e isso. De fato, o primogênito, na sua essência, se torna o exemplo para todos os seus irmãos. Nesse caso da família de Deus, expressamente a Bíblia está mostrando para nós que Jesus se torna o exemplo para todos os seus irmãos mais novos. Nós somos destinados a sermos conformes à imagem do Filho primogênito, Jesus. Isto é, Deus está querendo que haja uma manifestação da sua família sobre a terra. Presta bem atenção nisso. Deus está querendo a manifestação da sua família, filhos formados à imagem de Jesus. Que ele seja o primogênito, o exemplo entre muitos irmãos. E a criação está aguardando a manifestação desses filhos. Filhos que são feitos à imagem de Jesus. Filhos que são conformados à imagem de Jesus. Então, observamos aqui um grande plano de Deus que está por acontecer. Quando Adão e Eva, pela sua descendência, entregaram o domínio para Satanás, Deus, através do seu Filho, Jesus, está agora oferecendo esse plano de novo para a humanidade através dos que se tornam filhos à imagem de Jesus. Aí eu quero falar com você uma coisa que pode ser chocante. Eu sei que foi chocante para mim a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falar isso, porque ele estava me tirando de um conceito que eu acho que é verdadeiro, mas fica aquém daquilo que Deus está querendo fazer. Você não foi salvo para ser salvo. Você não foi salvo para ser salvo. A nossa salvação é necessária por causa do pecado. A maioria de nós, uma vez que nós ouvimos sobre a obra que Jesus fez, começamos a pensar que a nossa existência aqui na Terra é como se fosse uma prova. Deus nos enviou para a Terra para ver se nós seríamos salvos ou não. E isso seria a razão da nossa existência aqui. Mas eu quero declarar para você que a palavra de Deus não revela isso. Muito pelo contrário. O ser humano está aqui na Terra para ser um agente de Deus para a expansão do reino dele aqui na Terra. A salvação se torna necessário porque o ser humano se desviou e Deus está oferecendo
um meio pelo qual o ser humano pode ser restaurado no seu destino, no seu propósito aqui na Terra. Nós não fomos salvos para ser salvos. Nós não fomos salvos apenas para receber o perdão. O perdão é necessário, o perdão dos nossos pecados é necessário. Porque é por causa do pecado que todo esse plano se desviou. Nós não fomos salvos apenas para sermos curados. A cura é necessária e importante porque é resultado, a enfermidade e o desvio, o que o ser humano sofre, é por causa do pecado. Não fomos e não somos libertos apenas para sermos libertos. Não fomos salvos apenas para ser quebrado a maldição de geração em geração sobre as nossas vidas. E não fomos salvos para se tornar prósperos. Tudo isso é necessário. Tudo isso é importante. É por isso que eu digo que é um conceito que é verdadeiro. Mas se nós fixarmos o nosso olho, se nós fixarmos o nosso propósito em viver um estado de salvação, nós vamos viver muito aquém. Nós vamos olhar a nossa existência aqui na Terra apenas como uma existência passageira. Como se fosse para passar uma prova, mas não é para isso que o ser humano está aqui na Terra. O ser humano está aqui para ser um agente de Deus. E eu creio que é por isso que o Espírito Santo está falando com a igreja nos nossos dias sobre esse assunto. Porque é a hora, agora que a igreja está praticamente presente entre todos os povos da terra, com o despertar do Espírito Santo, com o mover sobrenatural de Deus, literalmente todos os seres humanos na terra podem ser alcançados em poucos anos. Deus está querendo despertar a igreja para enxergar que a razão da sua existência não é para ser salvo ou não. A razão da sua existência é para devolver o destino à humanidade, ser um agente de Deus, para estabelecer, para expandir o seu reino aqui na terra. A salvação visa sim o nosso perdão, a nossa cura, a nossa libertação, a quebra da maldição que está passando de geração em geração e prosperar os filhos de Deus, isto é, na vida de Jesus, providenciar tudo que o Filho de Deus precisa para cumprir a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Jesus não tinha nada, mas tinha tudo. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Jesus confiava no seu Pai pela providência, sabendo que o Pai, na hora que Jesus precisava, iria liberar tudo que era necessário. Mas Jesus não tinha que ter tudo aquilo na sua conta bancária para fazer a vontade do Pai hoje, quando amanhã só que ele iria precisar da providência. Ele confiava no Pai. A nossa salvação não visa apenas levar a gente para viver um estado de salvação e viver a melhor vida possível aqui na terra antes de irmos para o céu. Inclusive, a Bíblia ensina que a habitação que foi feita para o ser humano é a terra. E o que Deus promete é estender o seu reino, estender o seu tabernáculo, manifestar a sua presença aqui na terra, que foi feito para o ser humano habitar. A manifestação dos filhos de Deus fala de restaurar o propósito de Deus, o destino de Deus para a humanidade. É por isso que a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus.
eu quero ver com você agora alguns conceitos que eu creio que precisam fazer parte dessa compreensão, dessa mensagem que o Espírito Santo está dizendo para a igreja, mostrando, em primeiro lugar, que a nossa salvação não visa, não objetiva apenas uma passagem para o céu. Visa levantar uma geração de igreja que se levanta à imagem de Jesus. A imagem de Jesus no seu caráter, na sua santidade, bem como a imagem de Jesus no seu poder, na sua unção. Eu gostaria de ler uma outra carta que Paulo escreveu, essa vez para a igreja em Éfeso. Lembremos-nos que Paulo está escrevendo para uma cidade que está experimentando um tremendo mover do Espírito Santo. Eles estavam acompanhando a manifestação do poder de Deus quando médiuns, feiticeiros, bruxos, de toda sorte estavam trazendo, debaixo do mover do Espírito Santo, arrependidos, estavam trazendo as suas bugigangas das trevas, os seus livros, as coisas que eles usavam para fazer encantamentos, agouros, fazer os seus trabalhos. Eles estavam trazendo essas coisas e fazendo montes em praça pública, que amontoavam, naquela época, mais de 130 anos salário. Era muito dinheiro que eles estavam queimando ali, quando se fala no valor daquilo que eles trouxeram para queimar. O mover do Espírito Santo tão grande que começou a afetar a estrutura espiritual daquela cidade, que hospedava o templo da grande, naquela época, deusa Diana. Porque essa deusa, nesse momento, estava no seu auge no Império Romano. Esta igreja estava experimentando um mover do Espírito Santo, uma expressão do reino de Deus, do poder de Deus tão grande, que a palavra diz em Atos 19 que o temor de Deus pairava sobre a cidade de Éfeso. Uma cidade de 250 mil habitantes, uma cidade espírita nas suas origens. Porque se nós vamos falar sobre mitologia grega, nós precisamos, na verdade, relacionar isso ao espiritismo que nós conhecemos hoje. É o espiritismo grego. Não queríamos chamar candomblé e umbanda de mitologia brasileira. É espiritismo, porque sabemos que a existência e realidade daquelas entidades é tão real quanto nós. A questão é que se faz parte de um engano. A igreja em Éfeso estava acompanhando o desmantelar da estrutura das trevas e o desmantelar do sistema de engano e decepção do inimigo em todo esse culto a Diana. E para essa igreja, Paulo escreve e parece que ele trata essa igreja como se fosse uma igreja mais madura. Ele levanta um assunto. E ele diz, ele mesmo concedeu, isto é, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja a palavra Cristo. Até que todos cheguemos. Essa frase, até que todos cheguemos, fala de um processo. Paulo está reconhecendo que a igreja
de Éfeso, bem como a igreja sobre o mundo, está num certo crescimento, mas visa um crescimento maior ainda. E veja o que ele fala. Até que todos cheguemos à unidade da fé, para o reino de Deus se estabelecer na terra, nós vamos ter que passar por uma unificação, uma obra do Espírito Santo, unindo-nos numa só fé. Até que cheguemos à unidade do pleno conhecimento, veja só, do Filho de Deus. Para que venha o reino de Deus, para que seja estabelecido o reino de Deus agora, na igreja nós vamos ter que entender, nós vamos ter que conhecer plenamente o que é ser filho de Deus. E isso começa a partir da definição do primeiro filho, do primogênito, Jesus. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, ou seja, até que haja maturidade na igreja. E até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, a igreja está em um processo. Eu sei que quando eu falo sobre isso, olhamos para a estrutura eclesiástica e muitos, inclusive eu, em momentos, ficamos desesperados. Porque parece que é divisão após divisão, após divisão, após divisão. A igreja é longe de qualquer unidade da fé. Vive ainda com uma falta de santidade, uma falta de maturidade em relação à santificação, que é difícil até, e o mundo até reclama. Cadê Jesus em tudo isso? É como se pudéssemos ouvir as palavras de Paulo aos Romanos. Mesmo com todo esse sofrimento, o sofrimento do presente momento não se compara com a glória a ser revelada. O que o Espírito Santo está querendo despertar em nós é um entendimento. Eu creio que nós precisamos entender e rever o alvo que Deus estabeleceu, justamente para não vivermos aquém. Aqui 2 vezes é mencionado a palavra Cristo. E conforme eu já vi em Romanos, nós sabemos que o exemplo da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, vimos em Romanos o primeiro exemplo, o primogênito, é Jesus. Nós devemos ser conformes à sua imagem e semelhança. Aqui, chama ele do Cristo. E diz que Deus está visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E fala mais tarde, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu quero falar sobre isso. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Assim como Batista não é o sobrenome do João. Não era José Cristo, Maria Cristo e Jesus Cristo. Bem como não era Zacarias Batista, Isabela Batista e João Batista. João era o Batista porque ele batizava. Deus tinha otorgado a ele uma autoridade para batizar, e o seu batismo simbolizava a purificação da contaminação dos pecados, uma vez que as pessoas vinham e confessavam seus pecados e se arrependeram dos pecados que eles tinham cometido. Jesus era o Cristo, não porque era sobrenome da família, e sim porque Cristo
quer dizer o ungido. E eu quero ver com você que a palavra de Deus diz que nós devemos chegar, a igreja vai chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo significa o ungido do Senhor. Jesus é o Cristo porque esta unção, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para certos propósitos, pregar boas novas aos quebrantados de coração, libertar os cativos e as outras coisas que são mencionadas em Isaías 61. Mas Jesus cita em Lucas 4 essa passagem para explicar que ele sabe que a unção do Messias, a unção do Senhor está sobre ele. Ele é o ungido do Senhor, o Cristo. A palavra cristão, quando foi usada a primeira vez, não foi usado pelos seguidores de Jesus, falando a respeito de si. A palavra Cristo também foi atribuído a Jesus por umas razões que nós vamos ver que foram as mesmas que foi esse nome cristão atribuído aos seus discípulos e seguidores. Durante a sua vida, até os 30 anos, Jesus viveu junto com os pais em obediência. E a palavra diz em Hebreus que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele foi para uma escola do Espírito. Porque chegaria o dia em que o Pai iria escolher Jesus e sobre ele iria colocar e derramar o seu Espírito numa medida que ele teria toda a autoridade do céu e da terra para exercer através da sua pessoa. Para isso, Jesus não podia ser imaturo. Jesus não podia querer exercer a sua própria vontade. É por isso que mais tarde ele fala, quando questionado, o filho por si não faz nada. Mas o que eu ouço o Pai falar, eu falo. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Jesus tinha passado numa escola para aprender obediência ao Espírito Santo. O mesmo Espírito que tinha sido soprado nas narinas de Adão e Eva. O mesmo Espírito que se retirou quando Adão e Eva pecaram. O mesmo Espírito que Jesus prometeu iria habitar novamente nos seus discípulos. E quando Jesus ascendeu, antes de ascender, ele olhou para os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E ele soprou. Por causa da unção do Espírito Santo sobre ele, Jesus era ungido do Senhor. Ele passou a ser reconhecido como ungido do Senhor quando ele começou a pregar sobre o reino de Deus. Quando ele começou a pregar sobre o Pai, o seu amor, sobre esse reino de amor. Quando ele começou a pregar a mensagem: o reino de Deus está próximo, portanto, arrependei-vos. Toda vez que Jesus falava sobre o reino de Deus, algo acontecia naquele ambiente. Parecia que tinha algo presente, uma força, uma presença maior do que apenas a presença de Jesus. Além da simples presença de um homem, pois era a manifestação do Espírito Santo. A unção sobre ele começava a agir nas pessoas que estavam ouvindo e se quebrantavam e queriam saber mais. E por isso, multidões foram ouvir Jesus pregar no deserto e nas praças, em lugares públicos, onde Jesus estava pregando sobre o reino de Deus. As mesmas multidões que tinham passado com seu primo João Batista, quando ele pregava apenas uma mensagem: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Quando se pregava essa mensagem, a unção de Deus se manifestava em volta de Jesus. Mas além disso,
A unção se manifestava na hora que Jesus, provando que o pecado era o problema e que a enfermidade era resultado do pecado, ele começou a curar os enfermos, mostrando que ele tinha autoridade sobre todas as enfermidades. Jesus curava as pessoas de toda sorte de enfermidade. E a palavra afirma que ele curava todas as pessoas que iam até ele para pedir que fossem curadas. Até as pessoas que não tinham muita fé e pediram: Senhor, me ajuda na falta da minha fé. Parece que o Senhor falava assim: tudo bem, ser curado. E pela própria cura, ele ajudava a pessoa a crescer na sua fé. Pois quando Jesus curava os enfermos, era uma manifestação da sua unção. A unção que estava sobre ele, uma manifestação do Cristo. Também quando Jesus caminhava, a palavra diz que de longe demônios se manifestavam. E até gritavam: Jesus, o que você veio fazer comigo? Porque eles já tinham encontrado Jesus lá no deserto. E agora, até o príncipe deles foi derrotado no final da tentação. E eles sabiam que eles não podiam com esse Jesus. E gritavam: o que você vai fazer comigo? E Jesus, com uma palavra, expulsava os demônios. Uma manifestação da unção. Uma manifestação do Cristo. Jesus ressuscitava os mortos. Jesus purificava os leprosos. Jesus amaldiçoava a figueira e secava. Jesus falava e as coisas aconteciam. Manifestações do Cristo. Anos depois da sua ressurreição, agora seus discípulos, seus seguidores estão em outras terras. Eles estão pregando diante de outros povos, os pagãos, os gentios, não mais em Jerusalém, não mais em Israel, mas já estão levando o evangelho para outros lugares. E pessoas começam a observar os seus discípulos ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, curando os enfermos, pregando sobre o reino de Deus e arrependimento, expulsando os demônios, mostrando que os deuses dos povos não são deuses, e sim são demônios, que são vestidos com uma máscara, se fazendo de conta e querendo convencer os povos que são deuses, mas não são, são demônios. Os discípulos de Jesus começavam a manifestar as obras do Cristo e começaram a ser chamados cristãos, pequenos cristos. O uso dessa palavra na história e na própria Bíblia não se refere a um grupo de pessoas que faz parte de um clube religioso. E sim, é usado para descrever aqueles que seguem o caminho do primeiro Cristo. Eu creio que nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está falando com a igreja nos nossos dias. Seria muito difícil se chamar, nos tempos de Jesus, se chamar de seguidor de Jesus, chamar-se discípulo de Jesus, cristão, sem fazer as obras do Cristo. E quando nós olhamos aqui na palavra, diz aqui que Deus dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E você pode ter qualquer entendimento que tem por aí a respeito desses. Pelo menos houve apóstolos, houve profetas, houve evangelistas, houve pastores e mestres. Se no seu conceito não tem mais hoje alguém dessa lista, ou se você acha que tem, a questão é que a igreja tem esses que Jesus concedeu. E tudo isso visa
o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para que se tornem, os santos se tornem filhos de Deus à medida da estatura da plenitude de Cristo. Trocando em miúdos, Deus tem um plano. Deus tem um sonho. O Pai tem uma vontade. Ele está querendo uma família feita à imagem de Jesus. Conformes à imagem de Jesus. Não somente na sua santidade, no seu caráter, como também no seu poder. E de fato, esse plano de Deus não será frustrado. Por toda a terra, a igreja está ouvindo sobre a manifestação dos filhos de Deus. Parece que nesses dias o Espírito Santo está despertando a igreja para poder adentrar no seu destino. O que Deus queria pela descendência de Adão e Eva, agora pode acontecer através dos filhos que são gerados em Jesus Cristo. Sendo Ele o primogênito, e nós, sendo formados pela obra do Espírito Santo em nós, formados à imagem de Jesus, no seu caráter e santidade, bem como formados e capacitados no seu poder e na sua unção. A criação aguarda, geme e suporta angústias, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas filhos que são feitos à imagem de Jesus. Eu creio que nós precisamos reconhecer e com isso nos arrepender de algo. Muitas vezes a igreja ocupa um espaço aqui na terra de um clube religioso. E eu não quero apontar para nenhuma estrutura eclesiástica, eu quero olhar para a minha vida. E eu quero que você olhe para a sua vida. Eu não quero que você olhe, e o Espírito Santo não quer que você olhe para a vida da sua família, a vida da sua congregação, a vida da denominação da qual que você faz parte. O Espírito Santo está falando contigo para você avaliar a sua vida e responder a pergunta: você é um cristão? Pequeno Cristo? Você é filho de Deus? Não um filho de Deus definido pelos padrões do mundo. Não um filho de Deus definido como, não, toda criatura é filho de Deus. Não, toda criatura não é filho de Deus. A palavra diz em João, é um versículo que você conhece muito bem. João, 1º capítulo, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Mediante essa palavra do Espírito Santo, eu quero questionar algo com você, não minimizando nenhuma experiência de salvação que temos tido, mas expandindo o nosso entendimento em relação à nossa salvação. Tudo que Jesus faz em relação à nossa salvação visa nos tornar em filhos à sua própria imagem. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A palavra não diz ali. A todos quantos o receberam, os fez filhos de Deus. Não é automático. Há um processo, há uma obra do Espírito Santo a ser realizada em nossas vidas para nos tornar a imagem de Jesus. Mas o que acontece é que muitas vezes nós fixamos um alvo para nós, depois de sermos salvos, depois de descobrirmos a respeito da obra de Jesus,
E pensamos que ser perdoado, curado, liberto, prosperado, quebrada a maldição sobre nós, é só isso que tem. Mas não é. Deus, através do que Ele fez em Jesus, está querendo nos tornar em filhos, com o mesmo caráter, com a mesma unção, expressando o mesmo poder, caminhando na mesma intimidade com o Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, vivendo a mesma obediência que Jesus aprendeu, a fim de que através da tua vida e minha vida, o Pai possa expressar o seu reino da mesma forma que Ele expressava o seu reino através de Jesus. Pequenos, adolescentes, jovens adultos, homens, mulheres, onde quer que tenha uma pessoa convertida a uma pessoa que é alvo da obra do Espírito Santo para tornar esse convertido em filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É quase ridículo dizer que esse plano de Deus é importante, porque tudo que Deus planeja, tudo que Ele propõe é importante e é perfeito. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero mostrar algo que me chamou muita atenção quando Deus começou a falar comigo a respeito da minha filiação e da importância de eu ser como Jesus, no seu caráter e no seu poder, na sua unção, a fim de que o Pai pudesse me respaldar e cuidar de mim como Ele respaldava e cuidava de Jesus, bem como Ele podia manifestar o seu poder através de mim, como Ele fez através de Jesus, a fim de que o Filho pudesse glorificar ao Pai, eu glorificando ao Pai. Eu quero chamar a sua atenção para um momento na vida de Jesus. A palavra diz que ele foi ser batizado pelo seu primo João Batista. João que batizava. E depois de ser batizado, a palavra diz em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então, isto é, ao fim dos 40 dias. Disse-lhe então o diabo, lá vem o diabo, vai falar com Jesus. Se tu és o apóstolo da fé, se tu és o grande profeta, se és o alfa e ômega, se tu és a porta, o pastor, o mestre, se tu és o Cristo. Foi essa a base da tentação do diabo? Não foi, né? É interessante que Jesus, durante a sua vida, descobriu que ele era filho de Deus. E na sua vida, ele assumiu a paternidade de Deus sobre a sua vida aos 12 anos.
quando ele olhou para os pais e falou: vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Ele assumiu diante dos seus próprios pais biológicos que ele tinha chegado a entender que Deus, o Criador, era seu pai. Só que no batismo, o pai deu um sinal. Entre os seres humanos, devia ter muitas pessoas assumindo que eram filhos de Deus. Mas sobre uma pessoa, Deus deu uma declaração. Quando Jesus foi se apresentar no batismo, junto ao seu primo João, o João disse: Jesus, que isso? Você vem para mim, para te batizar? Não, eu sei que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu batizo com água para purificação dos pecados. É um batismo de arrependimento. Mas Jesus não precisa se arrepender. Não tens pecado para confessar. E sei disso. E além disso, sou eu que preciso ser batizado por ti. Eu sei que tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu que preciso ser batizado por ti, Jesus. Tu tens o Espírito que eu preciso. Tu tens o fogo que eu preciso. E Jesus, não. Vamos fazer a justiça do Pai. Vamos fazer o que convém. Naquele momento, Jesus se identificou com a humanidade. Desde Adão e Eva, até aquele momento, a palavra diz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, as enfermidades, tudo que vai reconciliar a humanidade com Deus, para devolver o destino da humanidade ao ser humano. Jesus tomou sobre si. A palavra profetiza isso em Isaías 53. Aquele lugar onde João estava batizando era um grande lixão espiritual. O seu batismo simbolizava a purificação da contaminação do pecado que veio sobre a humanidade. Ele despejava as águas sobre os que confessavam seus pecados, simbolizando a purificação, e teria escorrido das pessoas, no mundo do espírito, a contaminação do pecado. Jesus vem naquele grande lixão, se apresenta agora entendendo o destino do Pai sobre sua vida. E ele toma sobre si, se identificando conosco. Ele toma sobre si aquele fardo, que é mencionado em Isaías 53, falando sobre o Messias, o Salvador. Nesse momento, o Pai não aguenta. O Pai, sabendo que ele tinha enviado Jesus, o seu Filho, que se tornou ser humano igual você e eu. Mas Jesus, aos 30 anos, agora ele entende o propósito de Deus na sua vida, o seu destino aqui na terra. E ele toma sobre si tudo que nos afastou de Deus. Naquele mesmo momento, ele está declarando: eu sei que daqui a um tempo eu irei para uma cruz, onde eu levarei tudo isso para a cruz. E o Pai não aguenta. Ei, filhão, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E outros evangelistas escreveram: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Agora, o Pai declarou sobre um ser humano: este é meu filho. E o velho adversário, que foi expulso do céu,
que conseguiu, através da sua tentação, desviar Adão e Eva do seu destino e desviar a humanidade do seu destino, atraindo-os para o pecado, induzindo-os a edificar um império para ele, de onde ele estivesse, porque ele não é onipresente. Levantou a cabeça ao ouvir a voz de Deus: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Opa! O plano de Deus está em ação. É o primeiro, é o primogênito. Eu tenho que saber onde está esse menino. Interessante que o tempo, a distância, tanto geográfica como temporal, entre a declaração de Deus, tu és o meu filho muito amado, e a tentação de Satanás é muito próximo. Por quê? Porque até o próprio Satanás sabia que Deus tinha um plano. E nesse plano, Deus iria fazer para si filhos. E teria que se manifestar o primeiro para que os outros fossem feitos à sua imagem e semelhança. Uma vez que Satanás soube pela voz de Deus que tinha nascido e tinha se manifestado esse primeiro filho, Satanás sabia que ele tinha que pôr fim nesse, e senão, a vontade de Deus seria feita, levantando para si uma família à imagem de Jesus. Quando Satanás encontra Jesus no deserto, ele não está se preocupando se Jesus é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, alfa, ômega, ressurreição e vida. Todas as coisas que Jesus iria afirmar depois. Ele vem e ele questiona, não uma vez, e sim duas. Duas das três tentações se baseiam. Se és filho de Deus, se és filho de Deus. Você sabe que Satanás está fazendo isso com a igreja hoje? Há uma obra que o Espírito Santo está querendo gerar na igreja, nos convertidos, naqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Ele está querendo nos gerar a imagem de Jesus e gerar em nós a mesma santidade e o mesmo poder. E a vontade do Pai é expressa na palavra. Mas assim como Satanás fez com Jesus na tentação, mas ele não conseguiu com Jesus. Não conseguiu convencer Jesus que ele não era filho, porque o Pai já tinha falado. Ele tinha ouvido a palavra do próprio Pai. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Nada podia anular essa experiência que Jesus teve com o Pai. Nada podia tirar a voz do Pai dos seus ouvidos. Ele sabia que ele era o filho do Pai. Então ele tirava essa tentação de letra. Mas hoje, Satanás não quer, primeiro, que saibamos como igreja do plano de Deus. Que na igreja, através da manifestação dos filhos de Deus, gerados à imagem de Jesus, que Deus vai estabelecer e expandir o seu reino. O inimigo está querendo, de todas as formas, nos convencer. Primeiro, nunca vamos poder fazer as obras de Jesus. Segundo, que o mundo vai para Beleléu. Olha tudo que se fala sobre os tempos apocalípticos. Levanta o próprio ser humano como Senhor e Salvador, e não é. É sendo como Jesus, pequenos cristãos, pequenos cristos, que nós vamos ser apenas agentes, instrumentos de Deus para expandir o seu reino. Nós não vamos salvar.
Jesus é que salvou. Nós vamos seguir o seu exemplo. Satanás quer nos convencer de que nada do que está escrito aqui vai acontecer. O reino de Deus não vai ser estabelecido, pois eu declaro em nome de Jesus. E conforme a palavra do Senhor, o reino de Deus será estabelecido aqui na terra. Habitação feita por Deus para ser habitação do ser humano. O lugar que Deus daria abrigo, alimento e segurança para a criatura que Ele fez à sua imagem e semelhança. Sabe o que Deus está esperando? Ele está esperando uma geração que pise no freio e que fala: Senhor, eu não quero ir para o céu. Eu não estou vivendo aqui na terra apenas para ir para o céu. Eu quero fazer parte de uma geração que recebe Jesus aqui na terra. Meu arrebatamento, a minha glorificação do meu corpo, eu quero que seja vapt-vupt. Eu ouço as trombetas, subo com Ele e volto com Ele glorificado para estabelecer o seu reino aqui na terra. Só isso que eu quero. Mas, Senhor, eu quero andar aqui na terra à imagem dEle. Uma geração que não aceita apenas a proposta de salvação, o perdão, a cura, a libertação, prosperidade, a quebra de maldição, tudo isso é importante e nós queremos, precisamos. Mas é uma geração que entende o propósito de Deus. Aquilo que não podia realizar na descendência de Adão e Eva, porque pecaram e se tornaram agentes do inimigo para estabelecer e expandir o seu império, agora em Cristo Jesus. Os que se convertem, os que se submetem à obra do Espírito Santo na sua plenitude, que visa o crescimento do corpo de Cristo, que visa o pleno conhecimento do Filho de Deus em cada um de nós, que visa a nossa maturidade em Cristo, que visa chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uma família de Deus caminhando sobre a terra, em todas as cidades, em todas as nações, fazendo as mesmas obras de Jesus. Pregando a respeito do reino de Deus. Pregando a mensagem: arrependei-vos, porque é por causa de pecado que o reino de Deus não está estabelecido, mas está próximo. Curando os enfermos, como Jesus curava. Na mesma medida, expulsando os demônios, como Jesus expulsava, com a mesma autoridade, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos. O Pai está aguardando uma geração de convertidos que querem ser filhos à imagem de Jesus, que compreendem a palavra do Espírito Santo para a igreja nos nossos dias. Nunca estivemos tão próximos à manifestação e ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Não vou ouvir a voz do inimigo nos filmes. Não vou ouvir a voz do inimigo nas notícias. Não vou olhar para o cativeiro da corrupção. Não vou olhar para os sofrimentos desse presente momento. Eu vou olhar para a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada nos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Que glória que tem? Que glória é essa? João diz, no primeiro capítulo, falando a respeito do primogênito. Ele falou assim: e o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. A glória dos filhos de Deus é a mesma glória do primogênito. Vamos ver o reflexo de Deus Pai. Vamos ver o reflexo de Jesus. Vamos ver a imagem de Jesus revelada nos filhos de Deus. Isso está no coração de Deus. Não vou ouvir outras vozes. Não vou ouvir outras mensagens. Eu quero me alinhar com a vontade de Deus. Imagina, na sua cidade, 100 pessoas convertidas que têm passado pelo processo que Jesus passou para aprender obediência. E é liberada sobre essas pessoas a unção do Cristo para fazer as obras de Jesus na mesma medida. As filas que vão se formar, as multidões que vão se congregar para ouvir a pregação do Evangelho, não em prédios de igreja, e sim ao ar livre, onde Jesus pregava. Pois isso nos espera. Apenas Deus está procurando. Podemos ouvir onde estão os filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Podemos ouvir os gemidos da criação. Podemos ouvir o gemido da própria humanidade. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que querem ser conformes à imagem do primogênito? Eu sei que essa mensagem é um desafio para você e para mim. Mas eu sei que é o que o Espírito Santo está falando com a igreja nos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, Deus tem determinado na sua sabedoria e na sua soberania que Ele vai operar aqui na terra com a cooperação de uma criatura que foi feita à sua imagem e semelhança, o ser humano. E em Cristo Jesus, Ele está aguardando os que são convertidos, que não querem ficar apenas num estado de salvação, mas querem crescer, querem amadurecer, querem se submeter a uma obra do Espírito Santo, onde Ele vai gerar em nós o mesmo caráter, a mesma santidade, o mesmo poder, a mesma unção. Para que a glória de Deus revelada na pessoa de Jesus, o primogênito, seja revelada na manifestação de uma geração dos filhos de Deus. Você, qual é a sua expectativa com a tua vida? Por que você se considera salvo?
É para viver uma vida boa aqui na terra, melhor casa, um carro do ano, melhorar de ano em ano o seu salário? Pois eu digo, quem sabe em Cristo Jesus Deus vai te conceder isso. Mas eu digo para você, há um plano superior que visa a sua salvação como parte do plano de Deus para implantar o seu reino aqui na terra. Há um destino de Deus para ti. Há um sacrifício que Deus pede de você e de mim, como Ele pediu de Jesus. Uma obediência que Ele pede, como Ele pediu de Jesus. Já que, pelo pecado, a essência do ser humano foi corrompida. Mas Ele oferece para ti e para mim, através do que Jesus fez, o mesmo Espírito para nos conduzir, o mesmo Espírito para nos formar, o mesmo Espírito para realizar em nós o que realizou em Jesus. Literalmente, o Espírito Santo lança um desafio para a igreja nos nossos dias. Vocês querem a melhor vida que você possa ter aqui na terra de passagem? Ou querem ser filhos para ver a manifestação do reino em cidades inteiras, em nações inteiras? O impacto do primeiro Filho de Deus se sente até hoje em toda a terra. Mas a criação aguarda a manifestação dos seus irmãozinhos. Você, eu, uma geração que o Espírito Santo levanta, forma a imagem de Jesus. O nosso humano velho, o nosso humanão, o nosso exemplo, o primogênito. Eu quero te convidar a orar, a consagrar a tua vida diante dessa mensagem do Espírito Santo, de alinhar a tua vida com os propósitos de Deus. Como eu tive que me arrepender. Eu tive que expressar para o Senhor, eu não entendia. Eu estava querendo viver a melhor vida possível aqui na terra. Eu não sabia que o Senhor queria formar em mim tal coisa. Durante muitos anos, mesmo como ministro, nunca me envolvi nas obras de Jesus. Apenas a pregação da mensagem de arrependimento. Hoje não. Hoje o Espírito Santo me tem convencido de que Deus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E eu, e você, e os outros que estão ouvindo a voz do Espírito Santo nos nossos dias, sabemos que através de umas realizações estratégicas do Espírito Santo, umas articulações estratégicas do Espírito Santo na igreja, entre as nações, com pouco tempo, nós podemos experimentar um novo Pentecostes, bem como alcançar todas as pessoas com a mensagem do Evangelho. Para isso, nós precisamos nos submeter à obra do Espírito Santo. Quero ser como Jesus. Quero ser, Espírito Santo, como um primogênito. Opera em mim. Faça em mim o que eu não posso fazer por mim. Faça em mim o que é impossível para o ser humano fazer por causa do próprio pecado que eu cometi. Mas, Espírito Santo, eu creio que o Pai me quer como um filho, a imagem de Jesus. Gere em mim o seu caráter, gere em mim a sua santidade.
conduza-me, capacita-me para operar na mesma autoridade, para curar como Ele curava, para expulsar demônios como Ele expulsava, para ressuscitar os mortos como Ele ressuscitava, purificar os leprosos como Ele purificava, para guardar e profetizar o reino do Pai e pregar, arrependei-vos, como Ele pregava. Gere em mim, Espírito Santo, a mesma certeza que levou Jesus a ensinar seus discípulos a orarem: venha o teu reino. Gere em mim, Espírito Santo, a mesma convicção que havia em Jesus a respeito do estabelecer do reino do Pai aqui na terra. Ao ponto que os seus discípulos perguntaram quando ele ressuscitou: quando que vai ser estabelecido o seu reino? Queremos essa convicção. Eu quero essa convicção, Espírito Santo. E usa-me, Pai. Quero ser filho, como Jesus é filho. Meu falar, meu viver.